paz, queridos. Que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo, mais uma devocional pra gente, com muito carinho. Porque tenho certeza que a mensagem sempre fala muito comigo também. Eu queria compartilhar com vocês, em alguns vídeos daqui pra frente, trechos de uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, o Sermão do Monte. A Bíblia toda, ela é maravilhosa. A Bíblia toda, ela é cheia de palavras de sabedoria, cheia de palavras de alimento, cheia de palavras de conselho. A gente tem aqui, cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente medita na palavra, a gente tem uma fonte inesgotável de palavras, né? Cada vez que você lê o mesmo trecho, você lê um trecho da Bíblia hoje. Aí quando é amanhã, você lê o mesmo trecho da Bíblia. E pode ter certeza que o que você recebe de Deus é diferente, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E eu queria dividir com vocês daqui pra frente um trecho da Bíblia, dos meus favoritos, que eu mais gosto de ler, que é o Sermão do Monte, que começa no livro de Mateus, capítulo 5, e se segue por Mateus 6 e 7. São 3 capítulos de Mateus onde Jesus fala. Quer coisa mais maravilhosa do que você ouvir e aprender com as palavras do próprio Jesus? Um dos textos da Bíblia que eu mais gosto é o Sermão do Monte. Afinal de contas, nada melhor do que você ouvir as palavras do próprio Jesus. Nada melhor do que você ouvir o ensinamento de Jesus. Jesus ensinando as multidões com ensinamentos que estão aqui para nós até os dias de hoje. Ensinamentos que nos ensinam a ser pessoas melhores. Nos ensina a ser pessoas de paz, pessoas de bem, pessoas corretas. E a primeira parte do Sermão do Monte é designada às bem-aventuranças. Nós temos aqui algumas bem-aventuranças. E daqui para frente nós vamos estudar todo o Sermão do Monte, mas nós vamos começar pausadamente pelas bem-aventuranças. E hoje nós vamos começar pela primeira. Mateus, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3 diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se os seus discípulos, aproximou-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A primeira vez que eu parei para meditar em todas as bem-aventuranças, essa foi uma que me chamou bem a atenção. Porque às vezes no nosso dia a dia nós estamos acostumados a usar termos, mas de fato a gente não sabe muito bem o que eles significam. Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar o que de fato significaria ser pobre de espírito. A minha Bíblia que eu li aqui agora, ela é a versão King James. Mas eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é a versão contemporânea, que ela tem que a linguagem dela ela é muito mais clara e não sobram dúvidas, não restam dúvidas da tradução do que Jesus está falando. Nessa versão aqui, a Bíblia fala assim, eu vou ler os mesmos 3 versículos do capítulo 5. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. Primeira bem-aventurança nessa versão. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Completamente diferente, não é verdade? Mas quer dizer exatamente a mesma coisa. Quando a Bíblia fala bem-aventurado os pobres de espírito, o que é
ser pobre. Ser pobre é não ter. Ser pobre é precisar. É ser dependente de alguém e ser dependente de alguma coisa. É necessitar. E quando Jesus fala que bem-aventurados pobres de espírito, são aqueles que aceitam, são aqueles que acreditam que eles mesmos, de si mesmos, não têm nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer. Quem tem para nos oferecer é Deus. É Deus quem tem a paz. É Deus quem tem o amor. É Deus quem tem o consolo, é quem tem o conforto. Deus é que tem tudo para nos oferecer. Nós somos apenas o canal. E quando a Bíblia fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, bem-aventurados são vocês que assumem, que dizem, que têm coragem para dizer que não tem nada. Porque quando vocês não têm nada, então Deus é tudo em vocês. É isso que quer dizer. E que nós possamos compreender e meditar nessa palavra. Às vezes a gente é cheio de orgulho, não é verdade? E a Bíblia fala, ela é bem clara, que é bem-aventurado os pobres de espírito. Pobreza de espírito é humildade. Pobreza de espírito é reconhecer que depende, reconhecer que precisa do Senhor. Na versão diz abençoados, porque bem-aventurado significa ser abençoado. Abençoados são vocês que nada têm para oferecer. Porque quando vocês saem de cena, ou seja, quando vocês abrem mão de vocês mesmos, é Deus quem faz. Então, que para essa semana a nossa meditação seja essa. Vamos ser mais humildes diante de Deus. Porque quando a gente reconhece, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Tem um louvor, tem um cântico do nosso Ministério de Louvor que fala assim: eu não tenho nada de valor em mim, mas tudo que tenho é teu, tudo que tenho te dou. Meu louvor, minha adoração, enquanto houver força em mim, darei a minha vida a quem me amou até o fim. Isso é ser bem-aventurados pobres de espírito, quando a gente reconhece que a gente não tem nada de valor. Mas mesmo não tendo nada de valor, nós oferecemos tudo ao Senhor, porque assim, dessa maneira, Ele governa a nossa vida e Ele nos ensina a ser pessoas melhores. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima bem-aventurança.